Nem sempre é fácil ter esperança, mas acredito que é precisamente nos momentos mais difíceis que também é mais importante acreditar. Como vos dizia na semana passada, nós estamos a iniciar o tempo do Advento, um tempo que nos prepara para o Natal de Jesus. Por isso quisemos colocar esta coroa, que é uma tradição já de há muitos anos. Temos aqui 4 velas. Vamos celebrar o primeiro domingo do Advento. E simbolicamente, neste momento, vamos acender a vela verde, procurando descobrir em nós a virtude e o convite à vigilância, como iremos entender ao longo da reflexão que seguidamente vos irei apresentar. Coloquemo-nos prontos para viajar. Sabemos que construir coisas não é difícil, o desafio é sempre mantê-las. Assim o é, por exemplo, uma família, onde o desafio não é só de ter uma casa, se bem que isso é importante, mas sobretudo manter um lar. Quando o bebê nasce, tem as mãos fechadas, que é o mesmo que dizer todo o mundo é meu, ele pertence-me. Mas quando alguém morre, fica de mãos abertas e vazias e é capaz de dizer eu não levo nada deste mundo. Não encontremos desculpas para ficar. Decidir avançar é aproximar-se sempre, deixar que o outro também se aproxime de nós. Porque a vida, quer queiramos, quer não, vai-nos obrigando a pensar sobre muitas coisas e muitas vezes até adormecemos e sonhamos que a vida é somente alegria. Mas acordamos e vemos que a vida é serviço e muitas outras vezes até nos apercebemos que o serviço é a causa da nossa verdadeira alegria. Todos temos noção que o mundo, hoje mais do que nunca, vai muito para além da nossa casa, da nossa família, da nossa escola e até do nosso próprio país. Olhamos o mundo global e vemos que há ainda muitos caminhos para abrir. E isto é bom. Isto é bom porque nos oferecem uma oportunidade de todos partilharmos quase como que à volta da grande mesa que a todos distribui o pão da dignidade, o pão dos valores, o pão da ética e, por que não dizer também, até o pão da fé. Por isso viver o Advento é um olhar fixo no Natal e reconhecer que Deus continua a estar presente na história e manifesta-se, é claro, àqueles que acreditam. E por isso somos chamados a assumir com toda a humanidade, crentes e não crentes, a realidade que por vezes é difícil e perplexa. Num tempo presente de uma história um pouco, podemos assim dizer, baralhada, assim tal como as estruturas e instituições de solidariedade social, causando tantos desequilíbrios e mesmo ruptura com os próprios valores. A este respeito, nesta linha de ideias, atrevo-me a citar um livro que, publicado no passado mês de agosto, do cardeal português José Tolentino Mendonça, cujo título O que é amar um país, o poder da esperança, e achei interessante, e neste contexto, a determinada altura, ele afirmar o seguinte, que eu cito: nós sofremos por estar confinados. É uma coisa que não corresponde à nossa natureza, à nossa vocação, às nossas escolhas, às nossas necessidades. Porém, a situação atual também representa uma oportunidade para todos. E mais à frente ele diz, e isto é o mais importante: ora, um momento como este é também uma grande oportunidade para redescobrir que a vida não começa e acaba aqui. Que há tempo e que este não é apenas o cronómetro que me faz correr, mas é pensar de onde venho e para onde vou. Por isso, nós temos que ser mais simpáticos com o futuro, mas um futuro com consciência do que é o bem e do que é o mal. E por isso é urgente vigiar a caridade. O mesmo é dizer, é preciso muita aproximação, muita proximidade para com um excluído que hoje se manifesta de tantas e diversas formas, sabendo que também ele não se esquece de nós. E por isso
Eu não posso virar o olhar para o outro ou ficar a olhar para trás, pois eu acredito que aprender não é repetir, mas é criar, é fazer caminho. Aprender é conhecer, aprender é fazer, aprender é viver, aprender a ser, onde cada um de nós é protagonista, é um ator e comprometido com a sociedade no qual nos encontramos. Todas as pessoas têm uma história para contar, nós temos uma história, mas é uma experiência que pode ajudar também os outros. E quando somos capazes de partilhar a nossa sabedoria e a nossa experiência, quebramos barreiras e construímos abertura e confiança. Pois eu acredito seriamente que o melhor caminho para acabar com o medo, e são tantos os medos que hoje nos atingem, é sermos diferentes. Neste tempo de vigilância, em que surgem tantas campanhas de solidariedade por aí fora, acredito que seja urgente, antes disso, descobrirmos a grande diferença que há entre o desejar alguma coisa e o precisar. Todos conhecemos certamente pessoas que trocariam, num minuto apenas, a sua riqueza por um amor verdadeiro, por uma família feliz, porventura por boa saúde, ou em tantos casos até pelo final de uma depressão. E quando descobrimos esta diferença entre o desejar e o necessitar, aí teremos muito mais para dar e para darmos-nos. O dar sempre nos enriquece, e pensemos em nós. E consequentemente enriquece os outros. Vejamos quantos conhecidos nossos não dão dinheiro a organizações locais, a organizações nacionais e até mesmo internacionais. Quantos não são aqueles que investem na formação, na doação de casas para desempregados, para refugiados, para os sem-abrigo? Quantos não se preocupam em salvar e preservar espécies em vias de extinção? Quantos não dão para a cura de uma doença devastadora, como o caso do vírus, do ébola, da legionela e de forma mais circunstancial, o Covid-19? Quantos não apoiam até os músicos, os escritores, os artistas e muitos outros eu aqui poderia elencar? Mas olhai, se a vida é um caminho, se a nossa vida é uma viagem, sabemos também que a alegria está sempre inacabada. Por isso, eu deixo o desafio. Por que não, ao longo destes dias, tomarmos como compromisso a ensinar, e repito, a ensinar alguém a ser alegre? Isto é também ajudar o outro a tirar partido da vida, não pensando que a alegria e que a felicidade caem do céu sem qualquer tipo de esforço. Mas para isso é necessário diálogo. Mas também só dialoga quem acredita em coisas diferentes. E por isso o diálogo nunca pode ser um sacrifício, mas o diálogo tem que ser visto como uma riqueza. Pois, olhai que sem esperança nós não podemos viver, nós abafamos. E a vida só começa a ter sentido quando pensamos. Assim sendo, promover o cuidado e a atenção pelo outro é o nosso grande poder. A ambição, sabemos, é um vírus que nunca morre, apenas adormece. E quem não está preparado para dar espaço ao outro, para questionar, também não está preparado para viver hoje. Está condenado ao fracasso. E são tantos casos que conhecemos. O silêncio da vida grita sempre por aquele que ama. Pois eu acredito que os fortes amam e os fracos o que é que fazem? Condenam. Deixemos, pois, a humanidade falar. Deixemos a humanidade revelar-se. O desencanto e a desconfiança vêm sempre da falta de conhecimento e da aceitação. Dizemos de boca cheia, muitas vezes, que o mundo está fragmentado, que o mundo está a chegar ao limite da exaustão. Temos um mundo entregue à ambição e à destruição no sentido das relações, agravada ainda mais pela situação de pandemia em que vivemos. O ser humano está ainda pior. Está a impor as suas vontades, independentemente de magoarem alguém ou de magoarem algo. Eu atrevo-me mesmo a dizer que há muitas pessoas, e se calhar até conhecemos algumas,
a encherem os seus bolsos e esvaziando os bolsos dos outros, aproveitando-se da situação atual em que nos situamos. Isto é de bradar aos céus. Isto é uma vergonha. Ouçamos por isso o grito de tantos seres humanos, bem mais próximos do que nós imaginamos, de que aquilo que cuidamos dos outros, eles muitas vezes dizem: cuida de mim, porque eles não querem saber. Vigiar é olhar de frente, olhos nos olhos, é estar disponível. O outro confia em nós, necessita de confiança, abertura da nossa parte, mas também paciência para escutar. Mas também olhar o outro de frente é ser um bom ouvinte. Repito, é ser um bom ouvinte. É preciso escutar e conversar, mostrando interesse pelo outro e às vezes até darmos os nossos próprios conselhos. Neste sentido, vem-me à memória um famoso livro, também do autor português, José Saramago, do ensaio sobre a cegueira, que ele, nesse seu livro, faz uma espécie de convite a reconhecer as sombras que atingem a dignidade humana, atendendo às suas debilidades, às fraquezas, mas ao mesmo tempo incomodando cada pessoa, no sentido de a levar uma espécie de regeneração. Pois ele diz mais ou menos assim que o caos faz-nos lembrar o lugar que ocupamos na Terra e torna-nos muito mais humanos. Não basta mudar o mundo, mas é imperioso mudar-se. Viver com as mãos nos bolsos, nunca poderemos apertar a mão do outro. Viver no coração dos outros não é morrer, não é perder tempo, mas é amar e é viver. Eu sei que é bom falar, é bonito falar, e isto parecem palavras muito bonitas, muito bem preparadas. Parece tudo muito simples. Sabemos que não o é. No entanto, vigiar não é só olhar. Vigiar tem que fazer-nos pensar o futuro, pois a memória não é só um depósito de conteúdos, como porventura temos no disco rígido do nosso computador, mas a memória é também, e pensar o futuro, é também uma espécie de, desculpem lá a alegoria, de uma espécie de ginásio da criatividade. 3 objetivos proponho com esta reflexão. Primeiro, falarmos com os nossos amigos, porque não, acerca daquilo que lemos, acerca daquilo que descobrimos, ou porventura acerca daquilo que criticamos. Segundo, tomarmos consciência de que continua a valer a pena um compromisso com as pessoas, no dar e no vigiar. Terceiro e último, tornarmos doadores poderosos, não por aquilo que temos, mas sobretudo partilharmos as nossas ideias e os nossos propósitos. Com isto termino. A única coisa que posso acrescentar àquilo que eu não sei, e é tanta coisa àquilo que eu não sei, é a minha esperança. Porque eu acredito que para além disso, Deus nunca nos poderá deixar no vazio. Não faz sentido. E se calhar, e com certeza, esta é a grande novidade do Natal que mais uma vez se aproxima. Com esta esperança e repetindo a palavra com esta certeza, despedimos-nos com o objetivo e também com o propósito de nos encontrarmos novamente na próxima semana. Obrigado.